Hoje nós vamos falar sobre o livro e o filme Metrópolis, uma das histórias mais importantes da ficção científica. O filme foi dirigido por Fritz Lang e tem roteiro de Thea von Harbou, e o livro foi escrito pela própria Thea von Harbou. Embora seja uma história lançada nas primeiras décadas do século XX, já tenha quase 100 anos de idade, Metrópolis exerce influência até hoje na cultura pop. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes de começar o vídeo, deixa um like para não esquecer, se inscreve no canal para me ajudar. Dá uma olhada também na descrição do vídeo, pois eu deixei um link para você conhecer meu livro, O Homem que Não Queria Matar. O livro conta a história de Alberto, um homem negro que passa seus dias matando pessoas negras. Ele é um alto funcionário do sistema, até que ele se revolta e decide que não quer matar mais ninguém. A questão é, será que ele vai conseguir mudar a sociedade? Vai lá conhecer o livro O Homem que Não Queria Matar, que inclusive está com seu e-book disponível na Amazon. Quando a temporada regular da NBA acaba e começa os playoffs, o Michael Jordan popularizou uma frase que diz: "Agora é a hora que separa os meninos dos homens". Na ficção científica, Metrópolis é a obra que separa os meninos dos homens. Metrópolis é um romance de ficção científica lançado em 1925 por Thea von Harbou. 2 anos depois, no ano de 1927, foi lançada a sua versão para o cinema, que foi dirigido pelo marido de Thea, Fritz Lang. A história é bem simples. Metrópolis é uma cidade do futuro, futurista, onde a população se divide entre ricos e pobres. A elite dominante vive na superfície da cidade, desfruta dos prazeres da vida, sem precisar se preocupar com nada além dos seus próprios umbigos. Já no submundo, no subterrâneo, vivem os trabalhadores pobres que lutam para sobreviver e mesmo que eles não recebam nenhum mérito por isso, eles são os responsáveis pela vida boa dos moradores na superfície da cidade. Nessa cidade tem um clube que é chamado Clube dos Filhos, onde os jovens filhos da elite passam seus dias, Eles namoram, brincam, praticam esporte, se divertem. Só que essa vida boa é só para os filhos dos ricos mesmo. Num belo dia, uma jovem pobre que é chamada Maria, ela está junto com um monte de crianças pobres, ela invade o Clube dos Filhos para mostrar para as crianças pobres como os jovens ricos vivem. O filho do governante máximo de Metrópolis, Fredder, vê essa garota, Maria, e se apaixona por ela e também se apaixona por seu discurso de igualdade entre as classes sociais. Então Fredder vai atrás de Maria e começa a conhecer melhor as condições degradantes às quais os trabalhadores são submetidos e acaba se tornando, junto com Maria, o líder de uma revolução que visa dar condições melhores para a vida das pessoas mais pobres. Além de ter escrito o romance, Thea também foi roteirista do filme junto com seu marido Fritz Lang. Tanto o livro como o filme são marcos não só na ficção científica, mas na história do cinema. Do ponto de vista objetivo, os valores artísticos e inovadores de Metrópolis fizeram deles, junto com o gabinete do Dr. Caligari, O Homem que Ri, Nosferatu, uma obra-prima do chamado expressionismo alemão. Mas o que é o expressionismo alemão? O cinema expressionista alemão foi um movimento artístico dos anos 1920 que defendia a ideia de que, para um filme ser de fato uma obra de arte, ele só se transforma em uma obra de arte na medida em que suas imagens se afastam das imagens da realidade. Para que suas imagens se afastassem da realidade, era muito comum usarem cenários contorcidos, a iluminação também fazia parecer que a cena foi retirada de um pesadelo e coisas do tipo. Essa interpretação particular acabou influenciando alguns dos mais relevantes cineastas alemães do século XX. Em vários momentos do filme Metrópolis, a gente consegue perceber traços claros que ligam o filme ao expressionismo alemão, mesmo que ele seja provavelmente o único filme de ficção científica do expressionismo alemão. O estúdio responsável por Metrópolis foi o UFA. Esse estúdio foi criado no decurso da Primeira Guerra Mundial por indicação do alto comando do governo alemão com o objetivo de produzir filmes de propaganda e, simultaneamente, eles iam produzir obras de arte que permitissem promover a imagem da Alemanha nos outros países da Europa e também do mundo. Metrópolis é uma obra de extraordinária modernidade visual que contrasta muito com o vergonhoso tradicionalismo do nível ideológico.
Na história, as rígidas hierarquias presentes na cidade de Metrópolis, que são quase como um sistema de casta, a escritora pretende resolver todos esses problemas com um pouco de boa vontade apenas. Tanto no filme como no livro, é repetida várias vezes a frase: entre o cérebro e a mão, o mediador é o coração. Isso significa um apelo à calma do trabalhador, quase um pedido para que o povo explorado não se revolte contra seus patrões exploradores. Essa ideologia é de longe a pior coisa que tem no filme e no livro. Meio que é um pedido para que os explorados perdoem e esqueçam toda a exploração que eles sofreram historicamente e que daquele momento em diante os exploradores vão deixar de explorar e tudo vai ser uma maravilha. Nós seremos todos irmãos e o amor fraterno vai vencer as desigualdades sociais. Em Metrópolis, os trabalhadores habitam o submundo, então, simbolicamente, o peso de toda a estrutura social recai sobre eles, mesmo sem eles terem consciência disso. É como se toda a cidade pisasse sobre os mais pobres a todo momento. Imaginar que apenas um aperto de mão e um pedido de desculpas possa resolver todos esses problemas é, no mínimo, inocente, para não dizer cruel. Um outro destaque da estrutura da história é que nela nós vemos um pano de fundo místico-religioso que utiliza um monte de referências bíblicas para enfatizar as dualidades de bem e mal, sagrado e profano, certo e errado. E no livro toda essa referência religiosa é um pouco mais maçante, mais chata de ler. No filme as referências religiosas são bem mais palatáveis. O livro ele é muito gótico, muito chatinho às vezes. Na minha opinião, Metrópolis é um dos raros casos onde o filme é bem melhor do que o livro no qual ele foi baseado. Não que o livro seja ruim, não é isso que eu estou falando, apenas que o filme é melhor mesmo. O filme é melhor que o livro, na minha opinião, embora o livro continue sendo um clássico, continua sendo digno de você sentar e ler, mas o filme é um pouco melhor. Mesmo ele sendo preto e branco, um filme mudo, olha, é melhor do que 90% de todas as produções de ficção científica que são lançadas hoje em dia. Metrópolis não é apenas um marco da ficção científica, é também a primeira grande distopia do cinema e é uma base de influência para toda a cultura pop contemporânea, estendendo a sua sombra muito além dos limites do cinema. Após o seu lançamento, o filme foi um fracasso comercial, ele custou 5 milhões de marcos e muito mal recuperou 75 mil marcos na época. O resultado foi que foi decidido que ele fosse reduzido, a sua duração foi reduzida e algumas cenas foram deletadas. Dessa forma, um quarto do filme original simplesmente se perdeu. Até o ano de 2010, porque apareceu uma cópia que estava perdida em Buenos Aires, na Argentina. E não foi possível, então, até 2010, apreciar o filme em sua totalidade. Só a partir de 2010 que nós conhecemos de fato o que é o filme Metrópolis. As ideias de Metrópolis não foram muito bem compreendidas na época em que ele foi lançado, e a modernidade da história colidia demais com uma sociedade que caminhava para a época do nazismo. É importante destacar também que o roteiro do filme foi escrito por duas pessoas que tinham ideias muito diferentes e até opostas. Fritz Lang, que teve que fugir da Alemanha por ser de origem judaica, e Thea von Harbour, que colaborou ativamente com o nazismo produzindo filmes de propaganda nazista. Então eram duas pessoas muito diferentes que trabalharam juntas para produzir uma obra única, que é Metrópolis. Apesar de ter já se passado quase 100 anos desde a estreia de Metrópolis, ele não foi esquecido e é continuamente homenageado e tido como um exemplo para toda a cultura pop. Nós vamos falar um pouco sobre as influências de Metrópolis agora. No mundo dos quadrinhos, tanto Metrópolis, que é a cidade do Superman, como Gotham City, que é a cidade do Batman, foram inspiradas em Metrópolis de Fritz Lang. Isso se deu porque Fritz Lang ele se inspirou na paisagem de Nova York para criar a Metrópolis do filme. E Nova York é a principal influência para as cidades desses heróis em quadrinhos. A influência de Metrópolis no cinema é sentido, por exemplo, no filme Batman e Batman O Retorno, dirigidos por Tim Burton, que disse claramente que o filme Metrópolis era a grande influência para fazer a Gotham City do filme Batman e Batman O Retorno. O filme Blade Runner, de Ridley Scott, é também uma grande homenagem a Metrópolis de várias maneiras. Ambos os filmes compartilham a importância da cidade e a separação das classes, os trabalhadores e as elites no filme Metrópolis e os replicantes e os humanos em Blade Runner. Além disso, ambos estão interessados em mostrar a relação entre homem e máquina. O cientista maluco Hawthorne, que é um dos antagonistas da história de Metrópolis, ele foi criador do androide Hell. Em certo momento, Hell se passa pela protagonista Maria e muita da ação do filme se passa por causa disso, porque a falsa Maria, ela acaba levando o povo a se revoltar de forma violenta contra seus patrões exploradores.
E Hawthorne é uma inspiração para o Dr. Emmett Brown de Volta para o Futuro. De todas as influências de Metrópolis, a de Star Wars talvez seja a mais evidente. O visual do Android C3PO é claramente inspirado na Maria. Se você for ver, a diferença apenas é que a Maria está em preto e branco, né? Mas é toda ali. A Maria de Metrópolis, de 1927, foi a principal influência para C3PO. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o nome do computador, né, é HAL 9000. Stanley Kubrick também se inspirou em Metrópolis e fez uma homenagem no nome daquele computador. Colocou como HAL 9000 em homenagem a Hal do filme Metrópolis. Bem, eu falei de algumas influências de Metrópolis, mas tem um monte de influências que eu não citei. Tem influências na moda, na música, e a gente passa por Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, Queen, Sepultura, muitos outros se inspiraram em Metrópolis. O vídeo ia ficar gigantesco se eu fosse falar de todas as influências de Metrópolis, e na realidade eu nem conheço todas essas influências porque são muitas. Enfim, Metrópolis é um clássico da ficção científica que possui uma mensagem ainda muito poderosa. Vale a pena conhecer Metrópolis de Thea von Harbour e Fritz Lang. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, dá uma chance para o meu livro O Homem que Não Queria Matar, que pode ser encontrado além do site da editora Fly na Amazon. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.